Em nosso estudo de hoje, a lição 30 do livro Palavra de Emmanuel tem por título Médiuns, Mediunismo, Fenômenos Espíritas. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvesse partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Muito bom o texto começar dessa maneira, porque às vezes a gente encontra de alguns amigos de outras religiões essa proibição que não está somente no livro de Deuteronômio, não. Dos 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ela também está no livro de Números. E Moisés realmente proibiu, com pena de morte, aqueles que se comunicassem com espíritos. Por conta dessa proibição de Moisés, a gente fazendo um estudo e até pede ajuda também para aqueles que são estudiosos do Velho Testamento, todos os profetas do Velho Testamento foram assassinados depois que descobriram que eles se comunicavam com espíritos. Apenas 2 saem dessa regra, Elias e Enoque, porque as escrituras apenas afirmam que eles foram arrebatados. Não conta como teria acontecido uma possível morte. Mas todos os profetas do Velho Testamento foram condenados em cima dessa afirmativa aqui do Deuteronômio e do Números, dessa lei de Moisés. O próprio Cristo também passou, tem momentos assim bastante interessantes, como o da transfiguração, que ele sobe o monte com Pedro, Tiago e João, chega lá em cima, se encontra com Moisés e com Elias, que já haviam morrido há muito tempo, então com certeza não podiam ser carne e osso igual a gente, era espírito também. Se descobrisse que eles tinham se comunicado com os dois, Jesus poderia estar sendo acusado antes de terminar a sua missão. E quando está descendo o monte, ele vira para Pedro, Tiago e João e fala: não conte para ninguém o que está acontecendo aqui. Porém, quando chega o dia do Pentecostes, que já era um feriado, na verdade o dia do Pentecostes é um dia que eles comemoravam a fuga, o êxodo do povo egípcio, e quando receberam lá os 10 mandamentos, né? Enfim, era um feriado já. E no dia do Pentecostes, aqueles galileus muito simples, muito humildes, mal sabiam falar a própria língua, não sabiam escrever, a grande maioria deles. De repente eles têm as manifestações espirituais, as línguas de fogo, para pregar a boa nova, para falar sobre o Evangelho. Olha que coisa interessante. Em um lugar que era a Torre de Babel da época, porque reunia pessoas de várias nacionalidades. Então, de repente, tem um grego aqui na minha frente, eu nunca falei grego, eu começo a falar em grego para ele sobre o Evangelho. Tem um romano, eu nunca falei italiano, eu começo a falar italiano para ele. Eu falo em aramaico para um, falava nas línguas. E era uma coisa tão interessante esse fenômeno do Pentecostes, que tinha gente que achava que os discípulos estavam embriagados àquela hora da manhã, que pareciam dar sinais de embriaguez, parecia que devia ter alguns tremeliques, algumas... Mas, enfim, ali foi a grande consagração do objetivo principal do Evangelho. Então, a doutrina espírita, ela vai ser firme nesse ponto. A mediunidade, ela serve apenas para a instrução dos homens e para a divulgação da Boa Nova. Qualquer coisa diferente é de única e exclusiva responsabilidade daquele que está desviando a sua finalidade. Vamos continuar o texto. As portas do tesouro psíquico estão vigiadas com segurança. A direção de uma central elétrica não pode ser confiada às frágeis mãos de um menino. Como conferir de improviso ao primeiro candidato à prosperidade mediúnica a chave dos interesses fundamentais e particulares de milhões de almas colocada nos mais variados planos da escada evolutiva? Então, a gente sabe que cada um tem essa capacidade mediúnica, esse termo que foi, ele é novo, a palavra mediúnica, se vocês encontrarem alguma Bíblia falando em médiums, mediúnico, a Bíblia foi reescrita, foi modificada, porque é uma palavra nova, uma palavra que não tem nem 200 anos ainda. Mas algumas pessoas, por interesse, vão lá e modificam a Bíblia assim.
Então, o que acontece? Ele está querendo dizer para a gente que essas pessoas que trazem essa capacidade, você vai encontrar com muita frequência, mas quando se trata de uma missão, de uma coisa para atingir milhões de almas, não é qualquer pessoa que vai ficar encarregada, porque naturalmente nós aqui, a gente na Terra, a gente não vai dar os trabalhos que competem a um general para um soldado raso. Vai ter que ser uma pessoa mais habilitada. Um outro texto, médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Então, a mediunidade passou a ser encarada como uma missão. E a mediunidade ela vai servir para quê? Para mostrar a imortalidade da alma, para mostrar a possibilidade, sim, de comunicação com o mundo espiritual. Você pega tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento, estão repletos de anjos, demônios, arcanjos e intercâmbio entre eles. O que só eles seriam os privilegiados? E outra coisa, a gente chama de espírito aquilo que não está encarnado, não está em carne e osso. Então, tanto anjo como demônio vai se enquadrar na definição de espírito, e a gente vai ver também o intercâmbio com demônios em vários momentos, tanto do Velho como do Novo Testamento. Então, a comunicabilidade com os espíritos ela é possível, a gente vai chegar à conclusão da imortalidade da alma e de valores que farão com que a gente interprete o Evangelho de maneira diferente. Mais um texto. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Em sua generalidade, ele não está falando que tem exceção. Está falando para a gente que a grande maioria de nós, enquanto estamos na condição de médiuns, a gente, na verdade, está tentando aproveitar a oportunidade para apagar um passado delituoso que a gente teve, que a gente não se lembra. E é fácil entender isso, porque na maioria das vezes a gente vai pensar assim, poxa, entre viver a vida no mundo material plenamente, poder gozar dos prazeres da matéria, da família, dos passeios, do que ter essa experiência espiritual também, porque a experiência espiritual as pessoas se enganam, elas acham que a experiência é somente boa. Não, quem começa a ter intercâmbio com o mundo espiritual vai chegar à seguinte conclusão: a Terra é um lugar que o mal sobressai sobre o bem. E você começa a ver e ter contato com todo o mal que está acontecendo na Terra também. Isso causa perturbação, isso pode tirar totalmente o equilíbrio da pessoa. Mais uma mensagem: médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas, preferi viver na maior das provações do que cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Vamos lembrar que quem tem essa mediunidade, tem essa sensibilidade com o plano espiritual, tem muitos espíritos aí que estão desencarnados, mas continuam viciosos, continuam desejosos de vingança e continuam nos influenciando o tempo todo. E por isso o médium precisa muito do estudo diário, do controle através do Evangelho, de uma autoanálise. Estou fugindo do Evangelho, eu preciso voltar correndo. Sendo o teledinamismo a ação de forças que atuam à distância, cumpre-nos esclarecer que no fenômeno das comunicações, muitas vezes entram em jogo as ações teledinâmicas imprescindíveis a certas expressões do medianismo. Então, quando ele vem falar de teledinamismo, a gente vai interpretar isso aqui, o teledinamismo, como se fosse uma tela. A gente vai estar aqui interpretando que a gente vai estar tendo esse intercâmbio através do pensamento com os espíritos. E, por fim, a fenomenologia nos domínios do psiquismo, em nosso século, visa o ensinamento, a formação da profunda consciência espiritual da humanidade, constituindo desse modo um curso para as grandes lições do porvir. É por essa razão que necessitamos operar ativamente para que a ciência descubra nos próprios planos físicos as afirmações de espiritualidade. Isso está sendo feito por amigos dedicados que estão promovendo a aliança da ciência com a religião.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.